Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao 20º episódio do EBcast. Eu sou seu irmão na fé, David Brito. Graça e paz, aqui seu irmão Felipe Lopes e esse é o seu podcast semanal no qual conversamos de modo descontraído sobre teologia, Bíblia e vida cristã. E para aproveitar a nossa segunda dezena de podcasts completa, vamos elaborar uma comparação da Igreja de Cristo com a Igreja dos Homens e, de quebra, fazer uma leve retrospectiva dos temas já aqui abordados. Exatamente, David. Muitos podem achar que são a mesma coisa, mas existem certos aspectos e muitos elementos patentes que diferenciam as duas coisas. É o que veremos hoje em mais um EBcast. Exatamente. E desde já, antes de realmente adentrarmos aí nos nossos assuntos, no nosso tema, na nossa retrospectiva, pedir aí perdão aos irmãos porque ficamos 2 semanas praticamente sem postagens, devido a problemas de saúde, alguns problemas técnicos também aí, Quem está começando aí nesse mundo digital sempre tem aí os defeitos especiais, como já dizia um professor meu lá da época da faculdade, Quem tem dinheiro tem efeitos especiais, lhe dizia, e quem não tem, tem defeitos especiais, mas estamos aqui para poder, sempre estar mantendo com os irmãos esse contato aí. E nós mantivemos, a partir mesmo sem o EBcast, estreando o nosso quadro novo, aí o minicast, repassando sempre algo aí para os irmãos edificantes durante a semana. É isso mesmo, talvez os irmãos podem achar um pouco estranho o tema, a Igreja de Cristo, a Igreja dos Homens, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, É igual uma empresa, Na verdade, as denominações das instituições elas deveriam ajudar, elas deveriam auxiliar a Igreja de Cristo, mas muitas das vezes elas acabam atrapalhando, ou às vezes se colocando no lugar, por ter o mesmo nome, por se colocarem, por se dizerem, a Igreja de Cristo, elas acabam tentando privatizar de alguma forma a salvação, ou criar mandamentos, criar estatutos, e às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é a Igreja de Cristo e o que é uma instituição humana. E eu sei que é bem algo assim na cabeça dos irmãos, isso não é nem próximo, na cabeça dos irmãos é a mesma coisa. Tanto que a gente até bateu nessa tecla diversas vezes nos episódios, e por isso, inclusive, esse aqui nós consideramos ser um episódio também de retrospectiva, em que na cabeça do crente é tão fixado até a ideia de igreja como sendo até mesmo o templo, a placa, aquele CNPJ específico, que determina, aliás, que classifica aquela denominação, que a gente até estranharia. Eu falo a gente no sentido do crente, como um todo, mediano, estranha quando fala a Igreja dos Homens. Não, a Igreja de Cristo, e não aceita que se fale ao contrário. Mas, irmão, a igreja que é toda estruturada com elementos terrenos, e quando eu falo elementos terrenos não estou falando de coisa ruim não, tá? Eu falo no sentido daquilo que é comum, da vida terrena, é um local físico, CNPJ, passou por toda aquela burocracia estatal, enfim. Irmão, isso é somente algo humano, que fica às vezes até difícil do crente engolir, porque ele quer mistificar até o templo. Olha só, como já falamos diversas vezes aqui, o cara chama para o templo físico de casa de Deus. E eu sei que na cabeça do crente, apesar de parecer normal, irmão, isso não é nada biblicamente normal. Exatamente, são muitas mentiras que são várias vezes repetidas até que se tornam verdades, na cabeça das pessoas. Um dos episódios que a gente citou foi a respeito das escrituras, Muitos jargões, muitas passagens, entre aspas, bíblicas, que são repetidas, ditos populares, ditos evangélicos, que as pessoas acreditam que estão na Bíblia. Tem até na cultura mesmo, o chamado efeito Mandela, que é tipo algo que você acha que aconteceu, mas que na verdade não aconteceu. Alguns já têm até a memória afetiva e lembram, olha, eu assisti isso aí aconteceu, Vem do ex-presidente da África do Sul, que muita gente achava que ele já tinha morrido na época que ele estava morto. E aí a pessoa batizou isso de efeito Mandela, Várias frases que a pessoa jura, não, tá escrito assim,
quando a pessoa vai ver, está escrito completamente diferente, ou, né, o mesmo sentido, mas diferente. Então isso acontece muito com a Bíblia. Vários textos como nenhuma folha cai do céu se Deus não aceitar, né? Quem não vem pelo amor vem pela dor, e vários outros jargões e coisas que são até termos, né? A bênção. Vai lá procurar bênção. O que é essa bênção? Ninguém sabe, mas todo mundo vai atrás da bênção. E aí, meu irmão, conseguiu a bênção? Consegui. Mas aí o irmão que perguntou não sabe o que é, o outro também que disse que recebeu também não sabe. E aí fica naquilo, né, da eterna busca pela bênção. Sendo que se a gente olhar os Paulo, Pedro conversando, Paulo exortando os irmãos, ninguém vai buscar bênção em canto nenhum, não é um jargão, né, apostólico. Outro que a gente poderia citar é reteté, né? Os apóstolos não se reuniam buscando estar no reteté, ou, né, irmão, você recebeu esse reteté, você já recebeu a unção de sapato de fogo. São coisas que simplesmente inexistem nas escrituras, mas que é algo muito comum, né, no meio igrejolo, como você disse. Exato. O povo, ele, na verdade, compra esses retalhos, vamos dizer assim, religiosos, que nem, inclusive, tem em muitos deles origem cristã, bíblica, de fato, como bem falou o Felipe, e aceita para si, sem questionar, né? Foi até citado agora no episódio, né, do minicast, né? Às vezes aceita algumas coisas sem criticidade nenhuma. Irmão, a gente tem que dar como diz um tio meu, dar um upgrade, né? E começar a perguntar o que, por quê, como, onde, porque senão o nosso nível de filtragem ele fica tão amplo que passa tudo por esse crivo. E a gente, nós como cristãos, não podemos simplesmente engolir tudo e qualquer coisa. Os nossos episódios passados aí, questionando coisas como o templo, a postura do pastor, o status do crente que ele tanto persegue e outras coisas mais, foram para que a gente pudesse parar, refletir sobre justamente esses elementos que às vezes faz com que o cristão gaste um tempo muito grande da vida dele procurando status desnecessários, que nada mais são do que bagagens desnecessárias, procurando e se acabando em obediência que não é ordenada por Deus mediante Cristo ou para Cristo, não edifica em nada, né? Enfim, tudo isso que nós fizemos até o ponto aqui nesse episódio é para que os irmãos entendam que, como bem fala o título do episódio e o irmão Felipe citou, há uma diferença muito grande entre aquilo que de fato é a Igreja de Cristo e o que é apenas Igreja dos Homens, uma instituição humana, para que com o efeito, né, de enxame, o efeito de manada, que inclusive é muito fácil de você ser atraído por ele. Vai lá no campo de futebol, no teu time favorito, no estádio, a comoção da multidão é algo muito potente. Tem uma potência, né, como já gostam de falar os filósofos aí da vida, que te leva junto com a onda. Tu quer estar ali, é gostoso estar ali. O ser humano é um ser social e isso é muito bom para exercitar. Então sim, irmão, aquela sensaçãozinha gostosa que tu sente estando lá naquela denominação que você mesmo já percebeu um monte de incoerência doutrinária, mas quer usar esse efeito gostoso de estar no meio do público como algo que justifique a tua permanência no meio do erro, irmão, isso é só o efeito daquilo que somos, seres sociais. Isso não justifica tolerar incoerências bíblicas pesadas. Exatamente, né? Falando nisso, isso normalmente é considerado edificação, né? Quando na verdade é só uma euforia, o oba-oba, né? Vamos lá participar, vamos lá, que vai ter, fulano vai cantar, né? Vai ter o show da fulano de tal. E muitos até acham estranho, né? Tipo, porque é considerado arrepios, né? Sensações, choro, emocionalismo, é considerado a presença de Deus, ou a presença do Espírito Santo, ou, né, uma edificação, quando a pessoa sai naquele êxtase, né, do culto. Eu saí hoje edificado, né? A pregação, o pregador foi uma bênção. Às vezes não entendeu nada do que ele falou, não entendeu uma palavra, só falou em línguas estranhas misturado com língua dos anjos, e pisou e sapateou e cuspeu e profetizou, mas
a pessoa saiu de lá sem saber nada, nem sem aprender algo, né? Como também gostam de dizer, do mesmo jeito que saiu, até pior, né? E aí essa sensação de euforia, as pessoas acham estranho quando vão, né, em shows tal de música do mundo, também sentem a mesma coisa. E aí, peraí, é estranho, né, sentir a presença de Deus aí no show mundano, né? Quando na verdade não é, a pessoa se enganou, né? Tem até um irmão em Cristo, né? Que ele foi ele entrou na época do encontro, né? Começou a frequentar a igreja e tal, e tem aquela prática de passar óleo em tudo que é canto, né? Também a gente falou a respeito disso, né? Tudo é óleo, uns de pessoas, uns de objetos, uns de... Qualquer oração tá passando óleo. E aí ele recebeu aquilo que ele considerava o batismo com o Espírito Santo, né? E aí uma vez a gente estava passando, não sei onde, perto de uma loja, onde vendia esses produtos, o óleo, entre aspas, ungido. Né? Aquele óleo de, não sei nem de que, de azeitona, sei lá, de azeite, de oliva. E ele sentiu aquele cheiro, ele falou, nossa, esse é o cheiro do Espírito Santo. Porque ele estava acostumado associou na cabeça dele aquele cheiro, né, de azeitona lá, de oliva, com o cheiro do Espírito Santo, porque era utilizado, né, naquele momento de euforia, aquele instrumento, né, o óleo, e ficava com aquilo na mente dele. Então é isso que acontece muitas das vezes, né, essa confusão de acreditar que isso é a obra de Deus, isso é sair edificado. Não, a pessoa só saiu em êxtase, né? Isso aí ela pode conseguir até fazendo uma caminhada, né, uma corrida ali de, sei lá, de 3 km, se superar o tempo todo, né? Eu lembro que eu tava correndo, fazendo um TAF, aí eu corria, sei lá, num dia eu corria 1,5 km, no outro 2, aí no outro 3. Aí quando eu conseguia finalmente, né, bater a meta ali, poxa, dava aquela euforia, aquela sensação de, poxa, dava para correr mais uns 10 km. Quando na verdade é uma sensação do próprio corpo, não tem a ver com a presença de Deus, o Espírito Santo. E usando ainda o exemplo do Felipe, né, ali do exercício físico, tenho colegas de trabalho que gostam de pedalar em grupo. Eu não gosto de pedalar só, porque eu vou sozinho aqui, às vezes com um fone, numa região ali não agitada, né, não tem trânsito. E quando vai em grupo não, tem que ir no ritmo do grupo, né? E tem uma professora que ela gosta, ela participa de 2 grupos, que são tipo clubes mesmo, né, e tal, tem regra, tem dia certo de reunir. E porque ela gosta, como ela estava descrevendo, parece uma sensação igual essa. A euforia do grupo, ela é muito diferente, inclusive. Se bom praticando algo assim, no caso aí do exercício físico, que tem todo, né, um efeito benéfico após o exercício físico. Se é bom, imagina em grupo. São 2 associações que fazem com que a pessoa, né, tenha aquilo ali como algo necessário. Não, isso aqui é pra mim, se o dia que eu não fizer, a semana que não fizer, eu fico doente, né? Como já dizia a minha mãe. E as pessoas acreditam, por terem sensações parecidas com essa, no meio ali da denominação, da instituição, lá da sua igreja, provocado pela multidão, pela êxtase do momento, os sons, os acordes. Inclusive a gente ainda vai ter um webcast sobre música, porque até acorde, irmão, alguns específicos fazem e mexem na tua emoção, fazem você sentir de uma forma ou de outra. Ainda tem isso, né? A gente não é especialista em música, mas tu vai ver como não é nem difícil, inclusive. E as pessoas são levadas por esses elementos e acreditam piamente que estão vivendo coisas bíblicas. E não, na verdade são apenas coisas criadas no ambiente religioso, forjadas para poder manter a pessoa alegre, cativa naquele local, né? E fazendo assim com que ela acredite que está vivendo um servir a Cristo, um perseguir a Cristo, né? Até falando esses dias, né, em nosso grupo ali em comum de debate, eu e o Felipe, é um pouco até triste quando a gente percebe que a pessoa acha que o ápice da vida cristã, do servir a Cristo, do seguir a esse Cristo, é cumprir, por exemplo, a sua agenda na sua congregação. Irmão, você pode fazer e cumprir sua agenda normal no seu culto, mas tu pode ir lá, tem culto 7 da noite no domingo, termina 9, 10, ok, você vai, você participa, vai com a sua família, o ambiente, tudo, interage. Mas achar que isto
é fazer a vontade de Deus, para não dizer o mínimo, é demais, irmão, tá? Não tem na Bíblia sequer, por exemplo, a liturgia do culto, né? E já estamos aí entrando nos nossos temas aí, rememorando nossa retrospectiva. Nós não temos, por exemplo, liturgia de culto. Não tem, aquele passo a passo, né? O que é que tem que ter no culto? Oração, a leitura da palavra, louvores. Não tem esse passo a passo. Isso é um passo a passo também que a gente adotou, né? Inclusive baseado em cultos pagãos. E não tem um exegeta que vai dizer que isso está errado, né? Até mesmo teólogos aí grandes de renome. E aí a pessoa acredita que isso é o servir a Cristo. Não, irmão. O teu culto de verdade, aquilo que você faz no templo é a reunião que foi requisitado para ti. Isso não tem como ordenamento bíblico. Irmão, tem lá Hebreus e tudo, reunir. Irmão, a gente já até falou sobre isso, tem inclusive vídeo sobre isso aqui no EBcast, aqui no canal Escola de Bereia. Tem um card aí, quem tá assistindo no YouTube, para te clicar depois e acompanhar essa explicação, inclusive desse versículo de Hebreus. É só você prestar bem atenção nas escrituras e de modo fácil você vai perceber que o culto de verdade é a tua vida. É o honrar a Deus em todo tempo naquilo que você faz. É no momento que colocou o pé fora da cama, colocou aquele teu chinelinho confortável, fez o teu café, se orou, não orou, mas de modo grato consumiu aquilo que chegou até a tua mesa. Esse é teu culto. Aquela tua malcriação que tu fez com teu colega de trabalho lá no trabalho, eu quero te dizer e te lembrar, irmão, que fica de repente esquecendo, tu fez isso diante do Senhor. E se estendeu a mão, ajudou o necessitado também diante do Senhor, foi que tu fez isso. Ou seja, tu não tem como escapar. A tua vida em si é o teu culto. E aquilo que faz através do teu corpo é a racionalidade desse culto. Exatamente, né? Como tu falou, aquilo que se chama servir a Deus acabou se transformando em algo material, né? Porque é algo mais fácil de se fazer. Ao invés de o culto ser a vida da pessoa, 24 horas, desde que ela acorda até o momento que ela dorme, cada coisa que ela faz na vida, né? A sua profissão, a sua modo de tratar as pessoas. É muito mais fácil reduzir isso a 2 horas, a 1h30, né? Numa frequência de um tempo. Ali você começa numa leitura, aí tem os 3 hinos da harpa, depois tem mais alguns hinos, né? Tem umas denominações que tem os 20 hinos. Depois tem a pregação, pronto. A oferta dos dízimos, é claro, não pode faltar. E pronto. Isso aí é simples, né? Ao invés de ser a casa de Deus, como a Bíblia fala, né? Sermos o templo do Espírito Santo, é muito mais fácil eu ir a um local que é a casa de Deus. O seu endereço, né? A porta está aberta ali, está tudo feito. Então é muito mais fácil ir do que ser. Ser é um pouco difícil, né? É muito mais fácil você, ao invés de ser membro da Igreja de Cristo, né? Você vai ter que prestar conta com o próprio Cristo. Agora, ser membro de uma instituição é só você ir lá, se batizar. A maioria já foi batizado, né? Fazer todos os seus dados, ir lá com a secretaria, ela vai imprimir a tua fotinho bonitinha e tá aí, ó. Sou membro da instituição tal. É muito mais fácil materializar as coisas do que espiritualizar, né? Exato. E aí fica até complicado, porque a pessoa não percebe que o conceito de ser casa de Deus foi esvaziado das pessoas, né? E recolocado no material. Passamos ali, nós estamos aí numa correria, eu e a minha noiva, devido ao período agora, preparação de casamento, vai para ali, vai para acolá, e passando na frente de um determinado templo, onde a gente sabe que as pessoas não têm tanto poder aquisitivo. Ela olhou e falei, ela olhou, né? Já tínhamos passado outras vezes. Ela mesma já foi lá, né, fazer um trabalho com crianças algumas vezes. E ela estranhou quando ela olhou e disse, mas já estão mexendo de novo. Tipo, sem necessidade de mexer no templo no sentido de estrutura, porque a estrutura tá boa. Não, era só uma parte estética, simplesmente rasgaram a parede fora a fora, né? Então colocando lá um detalhe estético, que não tem nada a ver com a estrutura. Tipo assim, a ideia parece que o tempo todo nunca é parar de mexer. Sempre tem algo para mexer, para mostrar que há uma necessidade de estar se gastando na casa de Deus, como nós já falamos para os irmãos aqui exaustivamente.
Irmão, aquilo não é a casa de Deus. E qualquer investimento na casa de Deus que deveria ser feito na real casa de Deus, né? Que são as pessoas, né? São realmente aquilo que pode se abrigar, né? Deus ali, o Espírito de Deus, que são os irmãos mesmo, a vida do crente em si. Mas não, se esvaziou este conceito das pessoas. As pessoas são apenas números em uma tela de computador ou em uma caderneta de ficha de membros. E assim as pessoas se tornam de modo passivas apenas números que produzem mais números, sejam eles financeiros ou CPF, né? Pessoas físicas a mais para somar de novo no financeiro. Irmão, é muito medíocre essa visão. Alguns irmãos que estão me ouvindo agora pode até escandalizar, mas não deveriam se escandalizar com o que eu estou falando agora, porque essa visão é medíocre. Ela não é bíblica e ela não é o que Cristo de fato quer para aquilo que ele chama de seu corpo. Verdade, né? As pessoas viraram apenas a força de trabalho, né? Só aquilo que sustenta a base da pirâmide, sendo que os objetivos, o final é outra coisa. A gente até falou que nos episódios que muitos já deixaram de ser uma instituição que serve à igreja, tá lá com o nome de igreja fulano de tal, não vou citar nomes aí para não ser indireta, mas qualquer instituição, e hoje elas fazem parte elas são um partido político, né? Elas faz parte de uma base eleitoral. O intuito é só lucrar e adquirir votos para um certo candidato. É uma igreja de fachada, né? Só tá ali para dizer que mas, né, tem ali o prédio bonitinho, com a arquitetura que a gente, né, acostumou a chamar de uma igreja, né, com o seu símbolo, a sua instituição, o seu templo, portas, vitrais, cruzes e tudo. Mas ela virou uma agremiação política. Nada mais do que isso, né? A pregação do evangelho, se estiver em pauta, tá lá em terceira ou quarta ou quinta, objetivo, ou em quinta posição. Infelizmente é isso. E puxando exatamente daí, né, dessa posição, infelizmente, que ocupa a famosa Igreja dos Homens, a instituição, enfim, o meio evangélico, vamos chamar assim de modo geral, é sustentado às vezes porque, como já falamos outras vezes, e foi tema de um dos nossos últimos podcasts, que foi o 19, que centralizando na figura do líder, do cabeça, toda a questão da obediência, do respeito, do ensino, sendo ele a referência para tudo isso. Esse tipo de coisa em que as pessoas gastam às vezes muito tempo sem de fato viverem uma vida para Cristo, acaba se justificando porque está centralizado tudo isso na figura do líder. E esse foi um dos nossos temas também tratado aqui, não só no tema do pastor, quanto também no nosso segundo tema, que foi sobre a questão do messianismo no Brasil e como no Brasil, na nossa cultura aqui, se constrói fácil a imagem de líderes inquestionáveis, o que reflete também no meio evangélico. Exatamente, né? O salvador da pátria, a pessoa que toma conta. Eu não quero fazer uma crítica social aqui, mas o nosso país, ele não é muito, digamos, o povo, ele nunca foi muito ativo, né? A gente pode parar para analisar nossa independência. O nosso processo de independência, ele foi, né? O povo ficou descobrindo muito tempo depois. Enquanto nos outros vizinhos aqui da América Latina, eles lutaram, né, pela independência e tal. O nosso não, o nosso foi meio que um golpe ali, né? O Dom Pedro falou, estamos independentes, né? Somos independentes, independência ou morte, pronto. Foi lá no estado do irmão David, né, e tomou a força lá o estado do Grão-Pará, mas isso não é o caso. Águas passadas. E os processos, né, independência, a proclamação da república. Não é à toa que passamos por diversos golpes militares, ou seja, o povo já é por si, né, meio quieto, meio apático, né, esperando sempre alguém se levantar, um grande líder, para fazer alguma coisa, né, para fazer uma revolução, para tomar e para ser o salvador da pátria. E isso se reflete também
no meio religioso. É sempre seguindo um líder. Dificilmente, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não faria parte de uma instituição, uma denominação em que não tivesse nenhum tipo de prestação de conta, em que eu não soubesse para onde vai o dinheiro, né? O quanto o pastor, né, o líder, se tiver, dificilmente aceitaria também, quanto que ele ganha, né? Em que é gasto. É uma instituição que não gasta nada com obra social, só quer saber de construir prédios e de fazer reformas, né? E a maioria das vezes desnecessárias, eu não faria parte. Mas o povo faz, né? Não quer saber, não, é para Deus e tá, e taca, e o cara merece, e não quer saber, e o cara desvia. Não é à toa que o Brasil é repleto de norte a sul, de leste a oeste, de escândalos de pastores desviando dinheiro. Isso é muito comum, mais do que qualquer outra coisa. E o povo continua, né? Tem aquele ditado, deixa ele com Deus, né? Não aceita ser crítico de nada, né? Sempre aceitando o que o líder impõe. E no meio evangélico, isso aí é claro, né? Meio que pegando o que nós já falamos do messianismo, sobre a figura do pastor, e com o que falamos do nosso último podcast, o 19, misturando meio que tudo, né? Infelizmente o Brasil ele é um celeiro. Missionário, irmão? Não. Um celeiro para picareta, né? Infelizmente. E é um ninho onde eles prosperam muito. Por quê? Porque quando a pessoa de má índole encontra no meio religioso e ele percebe que é um caminho fácil de ele chegar nas cabeças, irmão, porque infelizmente eu queria que não existisse. Inclusive falava sobre isso hoje, né, um pouco mais cedo, com uma pessoa que estava contando uma situação difícil. Rapidamente, eu estava na pressa, mas ainda ouvi ali por uns 20 minutos. Pessoas narcisistas, sociopatas, e enfim, essa corja aí, eles encontram no meio evangélico um ninho que os abraça e onde eles se aproveitam para ascender rapidamente. Para essas pessoas, irmãos, entenda. Eu sei que tu pode estar dizendo, não, peraí, irmão, não é assim também. Calma, irmão, você é adulto, quem está nos ouvindo, inclusive os vídeos aqui do EBcast nem são marcados para criança, então eu tenho certeza que não tem criança assistindo aqui, porque para criança isso aqui não é interessante, não é a linguagem infantil. Irmão, seja adulto, seja maduro, né? Seja homem, seja mulher. Entenda, esse tipo de gente vê o meio evangélico como um local fértil, ali, uma terra fértil para ele poder ascender rapidamente, né, ir para o pastorado, bispo e tudo, e assim eles estão ali no meio, né, prosperando como líderes, sedentos por gordura das ovelhas. Irmão, não é assim e tudo mais. Irmão, infelizmente é assim. É assim, a gente não quer admitir porque a gente não quer ser feito de trouxa. Mas só que esse tipo de gente não dispensa a tua cara, né? Como dizemos aqui no norte, eles não vão dispensar. Porque é importante para eles estar comandando pessoas, estar pisando sobre os ombros de menores, independente de quem seja. Eu sei que na tua cidade, eu espero em Deus realmente, eu falo com o coração sincero, que não na tua denominação, onde você congrega e tudo, mas eu sei que aí perto de ti, amigo teu, já teve alguém contando alguma história de alguém que foi literalmente escandalizado, foi entristecido por algum pastor desse tipo abusivo, né, que mandou e desmandou e fez e deixou todo mundo em prejuízo, né, enfim, envergonhou o local, a igreja no local, enfim. Por quê? Porque existe. E enquanto a gente não simplesmente admite que esse tipo de pessoa quer prosperar no nosso meio e usa o meio evangélico para subir, né, e o meio evangélico com toda a sua passividade, né, para os messias aí, né, como disse o Felipe, que aparecem trazendo soluções mágicas, sejam elas hipoteticamente sobrenaturais ou não, enquanto a igreja não questionar essa sua postura, não vai mudar isso. Pelo menos não vai amenizar, né? Exatamente, né? Quando se cria essa casta, a gente sempre fala, né? O pastor bíblico, ele é um membro da igreja que tem um dom específico, né? Para ajudar, para auxiliar, para ensinar. Então ele deve ter o respeito como irmão, né? É igual um professor. O professor, você vai respeitá-lo, né? Você vai ter uma reverência a ele, porque ele é o seu mestre, ele é o seu... Mas você não vai também, né,
carregar ele nas costas. Só que no meio evangélico há essa casta, onde acha que o pastor é o outro, é um extraterrestre que tem o telefone celular de Deus ali, pode só, né, e recebe o Pix também, né, rapidão. Ali rapidinho ele tem um contato direto com o pai ali. Jesus tem que falar com ele para poder falar com o pai, né? Mas o Jesus é o intermediário, né? Ele é o intermediário entre Jesus e o pai. E há essa casta, né? Então atrai as pessoas que gostam de poder, gostam de, né, poder pelo poder, os sociopatas. É muito fácil subir, né, nessa hierarquia aí quando a pessoa tem essa sede. Atrai as piores pessoas, é igual a política, né? A política atrai o pior. Se ela tem lá, sei lá, alguém consegue ganhar comprando voto e o outro é honesto, eu vou fazer uma campanha honesta, não vou comprar voto. O cara perde, o outro que está disposto a comprar voto ganha. Simples. Não tem mágica, né? Algumas vezes um ou outro ganha, mas a maioria a gente sabe como que é. E no meio evangélico é fácil. Principalmente no meio que a gente veio, né? Pentecostal, assembleiano, muito fácil. O rapaz tem uma oratória, o fulano canta, prega e ora e assovia, rapidinho ele é tido como homem de Deus e ele consegue os cargos, consegue oferta, consegue sair viajando aí o Brasil todo, né? Com carta de recomendação, porque o homem prega e cai fogo do céu, rapidinho. É por isso que a gente vê, né, tantas pessoas aí com escândalos sexuais, né? O cara anda o Brasil todo e sai, onde vai ele tem um escândalo atrás dele, né? Desvio de dinheiro e tudo isso. Outras igrejas com outro sistema é mais difícil, né? Mas não é impossível, porque uma pessoa sociopata ela vai esperar nem que seja 10 anos ali para alcançar aquele status. Uma coisa que eles têm é paciência. Ali são calculistas e frios. Mas no meio pentecostal é fácil essa ascensão. Rápido se aprende os trejeitos, os tiques, as roquidões, né, na garganta, e rapidinho consegue se manipular o povo. E aí a pessoa sobe rapidão. Quando o pastor não quer subir, racha, né, e vai abrir essa própria denominação e rapidinho pipoca. E rapidinho cresce, porque é um ambiente muito fértil. E às vezes essas denominações abertas aí é aquela que ele vai fazer a partir de retalhos, né? O puritanismo lá da igreja X, o pentecostalismo da outra tal, não sei o que, enfim. Rapaz, e aí rapidamente se transforma naquilo que ele percebe que atrai um público. Ele não quer, e para ele nem precisa converter aquele bairro, aquela cidade inteira. Ele só quer um público para ele, né? E ele quer porque quer esse público, e depois que ele consegue, né, o que lhe gera inclusive uma renda muito boa, pronto, ele acaba ali, né, fechando-se quase como um grupo, né, um grupo exclusivo, e começa inclusive alguns a cair nas armadilhas, e o povo vai junto, de exclusivismo, por exemplo. Não, aqui o Senhor opera, aqui tem doutrina, aqui é que é o lugar da bênção, e outros chavões mais. Irmão, quando começa com isso, você que de repente nos ouve e por acaso, né, é até recente na fé, vamos dizer assim, né, você fique de olho bem aberto e orelhas bem atentas aí, porque isso é característica de, como diz aí no meio evangélico, de laço, né? Sai, chuta que é laço. É uma característica de uma igreja empresa, né? Como as empresas, vamos falar aí, dar um exemplo de celulares, vamos lá, sei lá, paga nós, a Apple, a Samsung, qual é a outra, LG, elas estão disputando uma fatia de mercado, né? Elas querem atrair os seus clientes. Dificilmente uma pessoa vai ter 2 celulares, né, ao mesmo tempo. Ali smartphone eu nunca vi, pelo menos. Eu vi na época daquele celular Nokia, né, às vezes só pegava um chip e a pessoa tinha 4 para ter uma em cada operadora, mas atualmente eu não vejo ninguém com 2 smartphones aí ou 3. Então normalmente a pessoa só tem um, ou seja, eles querem disputar aquele cliente. Então eles vão ter que ter um diferencial. Nós vamos falar que o celular é melhor, uma câmera melhor, a bateria, outras só pela questão da marca, né, da Apple. Não, é iPhone eu quero, e pronto, pode mandar. Então elas têm que ter o diferencial, o que diferencia uma da outra.
E é o que tu acabou de falar, né? Não, aqui tem doutrina, aqui, no caso, o uso de costumes, né? Não, aqui tem milagres. Já vi num programa de rádio o pastor falando, né? Pegando o texto lá de Marcos, né? Que em meu nome expulsarão, esses sinais alcançarão o que crê, seguirão os que crê. E fala, na sua igreja tem cura? Na sua igreja tem milagre? Tem batismo com o Espírito Santo? Então, aqui a Bíblia diz que tem que ter, só lá na igreja fulano de tal, que é a igreja verdadeira, né? Se a sua igreja não tem esse tipo de movimento, significa que a sua igreja é falsa, se esfriou, está desviada, venha para nós. Literalmente, faltou só dizer, seus problemas acabaram. Sempre fazendo a propaganda para a instituição. Se eles não falarem dessa forma, mas de uma outra forma, eles falam praticamente isso, né? Praticamente isso daí. Inclusive, outra situação que é bem comum aí, né? Eu vou, por exemplo, aqui onde eu moro, para a capital do estado, Belém do Pará. Chegando na capital tem aquele emaranhado de rádios locais. Aqui na minha região tem bem poucas rádios, né? Dá para contar no dedo das duas mãos apenas. Já chegando em Belém tem rádio para tudo quanto é jeito. E tem alguns programas evangélicos, né? Para não dizer o nome das denominações, mas são denominações aí nacionalmente conhecidas. Nossa, parece a impressão que dá quando você troca de estação, né? Às vezes dirigindo ali no trânsito, que uma está disputando para ver quem leva o povo para dela, né? Porque desde que uma construiu um mega templo, a outra não quer perder de jeito nenhum e também está construindo. E agora a moda do momento são as catedrais. Não, aqui vai ser a catedral da benção, né? Eu sempre brinco aqui com o jeito de falar dos irmãos. O outro não, mas aqui é a catedral do milagre, né? Quem quiser cura é aqui. E o outro vai. E assim vai. Nossa, cara, chega a ser algo vergonhoso. Irmãos que me ouvem, prestem bem atenção. Isso pode ingenuamente ser falado por algumas pessoas, inclusive por certos pastores televisivos que ficam defendendo esse tipo de coisa como sendo algo benéfico para o reino de Deus. Entenda, não é. Não é. Porque no meio das pessoas por onde, por exemplo, eu transito, pessoas não cristãs veem isso e, sinceramente, eu não estou mentindo, eles sentem vergonha alheia por causa dessas coisas, porque para eles soa ridículo, eles percebem, para eles é escrachada essa disputinha, né, que parecem meninos brigando para ver quem vai pegar o bom de bola. Não, vai pro meu time, vem para cá, né? Para as pessoas assim um pouco mais entendidas, que não são cristãs, repito, mas que estão lá fora, observando e ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de postura é ridícula. É ridícula. E por isso, inclusive, que muitos deles não chegam a de fato manifestar interesse para poder seguir a Cristo. Ou como se dizem na linguagem do povo lá fora, virar crente, né? Porque para eles é um povo totalmente desconectado um do outro, birrento, e que simplesmente querem, né, cada vez pegar a gente para si, mas com que propósito? Dinheiro. Por quê? Porque é o que eles veem. É o que transparece para eles. Você pode defender aonde você congrega, se for uma dessas denominações gigantes do país, de pé junto, jurar, não, irmão, o objetivo não é dinheiro, tem dinheiro porque nós estamos abençoados e tudo. Mas, irmão, não é isso que eles veem lá fora. Eu sei que dentro da bolha faz sentido, né? Até já falamos isso em outros episódios. Dentro da bolha evangélica faz sentido aquele pedido de oferta, aquele envelope, faz sentido dentro da bolha, irmão. Eu entendo. Mas para quem olha de fora, isso é muito feio. É muito feio e faz com que as pessoas não queiram esse Cristo que os evangélicos dizem que seguem. Verdade, né? Mas falando a respeito, né, do paralelo entre a Igreja de Cristo, hoje a Igreja dos Homens ela tem essa necessidade abusiva de templo, né, de ser e ter uma estrutura física, né, quanto maior melhor, e tem que ser grande, né, os megatemplos. Até eu conversando com o irmão, ele disse que a igreja tem que ser grande. Esses pastores que ficam pregando que a igreja é onde está um ou dois reunidos,
não tá com nada. A igreja tem que ser grande, tem que ter uma mega templo, tem que expandir. O objetivo da igreja é expandir, é cada vez ter um templo maior. Olha só a visão, né? É empresarial, mercadológico, tipo uma Apple da vida, né? Até tem aqui, não precisa nem ser grande, né? Uns supermercados. Tem um supermercado aqui, eu acho que é o maior da cidade. Quando eu cheguei, ele era um quarto do tamanho. Ele era só ali. Poxa, já era grande, eu falava, nossa, tem um supermercado muito grande. E aí com o tempo ele foi abrindo para trás. Aí começou a ter uma panificadora, né? Só panificadora assim, bolo e tudo. Aí já tinha um açougue, expandiu, construiu um segundo andar para ter a questão de roupas, né? E aí depois foi com o negócio de ferramentas, material de construção. Sei que cada ano que se passa eles vão cada vez crescendo mais, né? Frigorífico e tudo. E aí o pessoal tá com esse mesmo pensamento, né? Que a igreja tem que ser uma empresa, né? Tem que estar sempre expandindo, né? O viés capitalista. Quando na igreja de Cristo não se tinha essa ideia do local. O local era secundário. A gente só vai se reunir em um local porque a gente é um ser físico, né? A gente não tem como se reunir, mentalmente, né? Ainda não tinha essa questão de internet e tudo. Eu acho que nem se pensava, né? De se comunicar com alguém longe. Então tinha que se reunir no local físico. Mas a reunião é o que era importante. Estar junto com os irmãos. E não o local. Onde era, né? E sim, vamos nos reunir como igreja. As pessoas são a igreja e não o templo, né? Não vamos nos reunir na igreja, né? O ir para a igreja. Então essa diferença é gritante. Quando você vê, os irmãos podem ler, por exemplo, o livro de Atos. Não é muito grande. Você não vai ver ninguém se preocupando em construir. Aliás, muito pelo contrário, pessoas vendendo as suas propriedades, as suas terras, os seus campos, para depositar aos pés dos apóstolos, para serem dados para os pobres, né? Não era para eles ficarem ricos, não. Então é a diferença muito grande entre as duas coisas, né? Alguns usam o suposto argumento de que eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos, não podiam construir templos, por isso que eles não construíram. Quando nós já refutamos isso no nosso EBcast, né, sobre o templo, que isso não se sustenta na história. Ele simplesmente não se sustenta porque as pessoas elas não eram perseguidas, os cristãos, em todo canto e nem em todo tempo. A perseguição era periódica, né, tipo, um tempo sim, dependendo principalmente do imperador. Nero perseguiu bastante, outros já eram mais brandos. E do local, né? O local, certas cidades os cristãos eram bem-vindos, né? Por exemplo, Antioquia, dá a entender que eles eram bem-vindos, eles eram chamados, né, de cristãos. Jerusalém, no começo logo, eles eram bem vistos pelo povo. Já de Roma, por exemplo, os judeus já foram expulsos. Então, eles tinham a capacidade, né, tanto financeira quanto, né, a liberdade de construir, mas eles não tinham essa ideia, né? Eles não tinham essa vontade como algo principal. E a igreja dos homens, ela tem como algo principal, como algo fundamental, como tu falou, né? Até quando não se precisa gastar, tem que se gastar para, né, tá ali bonito a obra de Deus. Exatamente. E tem, por exemplo, os irmãos aí que já ouviram em outros episódios, falando, por exemplo, sobre o nosso episódio sobre o templo. Tem um card aí também passando logo em cima sobre esse episódio. Depois você pode aí conferi-lo. Os irmãos, por exemplo, eles não tinham essa preocupação em construir um templo para que Deus habitasse. Inclusive nós vamos ver nas palavras de Paulo, de Estevão, né, a afirmação repetida várias vezes: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não, irmão, mas tem que construir para a gente congregar. Irmão, congregar é ajuntar, ter contato. É isso que era a função do congregar. Congregar é isso. Inclusive tem gente que acha que é distinto, né? Mas, irmão, congregar só é um sinônimo da palavra ter contato, ajuntar. Nós não tínhamos comunicação
a longa distância, como é o caso do nosso tempo moderno, telefone, mensagem. Eu e o Felipe agora estamos em estados diferentes, a mais de 1000 quilômetros de distância, e mesmo assim tendo comunicação praticamente instantânea através de um recurso que não existia na época da igreja primitiva. Mas o que é que acontecia naquele período? Conforme a igreja crescia, expandia, eles não faziam megatemplo, né? Como bem ressaltou o Felipe aí nas falas, não tinham megatemplos e não precisavam reunir-se em lugares gigantes. A intenção não era estar mostrando para ninguém o quanto eram poderosos, como disse certo irmão uma vez para mim, nós temos que mostrar que a igreja está poderosa. Já mostrou isso no decorrer da história aí, já mostrou pra gente que isso não dá muito certo não, né? De mostrar que é poderosa. E o que acontece? Ao crescer demais, muitos irmãos, começou-se a usar um recurso diferente, que não era o de viajar de cidade em cidade para ir ajudando, né, a doutriná-los, a ensiná-los, para que eles crescessem. Eles perceberam que eu podia escrever, né? E daqui um redator escrevia, se eu não sabia escrever, a carta ia através de um irmão e aquela carta era lida para todos. Porque você acha que as cartas ali que nós temos, Paulinas, por exemplo, e até a dos outros apóstolos, como Pedro, né, e temos Tiago, elas são grandes. A gente sabe muito bem que uma carta geralmente ela fica do tamanho de uma folha 4 e no máximo frente e costa. Só que as cartas bíblicas ali do Paulinas, elas se forem escritas numa folha 4 à mão, elas vão dar várias folhas. Mas por quê? Porque não tinha muito tempo hábil para se levar uma carta e na outra semana já chegar outra. Então o que precisava se colocar como ensino, orientação e até exortações para determinados irmãos, né? Era colocado tudo só de uma vez ali, logo aproveitando logo aquela viagem, e leva pro pessoal lá. Vai dar para eles lerem pedacinho a pedacinho aí por uns bons dias e assim ajudar a igreja lá a se edificar. Era um recurso. Ou seja, Paulo naquele exato momento não precisava ter contato com aqueles irmãos ou não podia ir até lá, e viu nesse recurso algo necessário para poder manter esse contato, inclusive. Claro que existiram outras cartas, isso os historiadores não negam, mas chegou até nós algumas delas que compõem o que nós chamamos de Novo Testamento. Eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que, tido em alta estima, geralmente pelo meio mais reformado, né? Não, o congregado tem que estar congregado. Hoje eu vi um vídeo, né, de um pastor bem conhecido aqui na internet, né, calvinista e tudo. Acho que alguns irmãos aí que estão nos ouvindo seguem, já ouviram-no. Alguém falou sobre que considerava ele um amigo, porque ele ajudava essa pessoa, né, de modo edificante pelos vídeos. E ele meio que repreendeu, né, redarguiu no vídeo, dizendo que não era para fazer isso, considerá-lo como amigo, porque ele nunca tinha o visto. E de fato ele tem razão nisso. E que ele tinha que procurar uma congregação, um pastor, para estar debaixo da autoridade desse pastor e tudo. Aquela conversa que a gente sempre já ouve. Irmão, eu entendo, claro, na visão dele lá, mais calvinista, que é tido em alta estima a institucionalidade da coisa, todo o purismo da coisa. Mas, irmão, é como nós já explicamos outras vezes. O congregar, ele é bom quando congregar é bom. Mas se for um ambiente onde você percebe que está sendo diminuído, né, você é preterido, onde você é o tempo todo colocado de lado como pessoa até, né? Irmão, junte o resto da sua dignidade que lhe resta e saia. Ou procure outro local. Se você quer congregar todo frequentemente, procure outro local. Você não é obrigado a estar tentando chegar lá nos outros e tentar mudar aquele local se você percebe que o líder é assim, seus asseclas são dessa forma. Eu sei que os profetões aí da internet, os pastorizão, quando mandam aquelas perguntas para eles, Instagram ou no comentário do vídeo, o que é que eu faço? Na minha igreja está acontecendo isso e tal. Eu saio? Aí eles logo retrucam dizendo, não saia. Converse com o seu pastor. Irmão, pelo amor de Deus. Tu acha que o pastor vai te dar ouvido, irmão? Pelo amor de Deus, seja homem, não seja menino. Tu vai na conversa desses pastores, eu respeito muito. Muitos deles, grandes homens de Deus, eu considero-os assim. Mas, irmão, não vai nesse papo e não vai dar certo. Pastor nenhum que está na frente e tem traços narcisistas vai te dar ouvido. Verdade, né? A não ser que ele acha
que isso vai de alguma forma, né, sei lá, ele vai acabar se passando por humilde, né? A pessoa gosta de se sentir, de dizer que é humilde, né? Então, é o meu irmão em Cristo. Excesso de humildade é vaidade, né? Então gosta de, às vezes, não, uma vez ou outra, né? Ter um grande caso, um grande evento de humildade para dizer, olha só, tá vendo como é humilde? Vive dando patada nos outros, nos membros, o ano todo, aí um dia ele vai lá, né? Diz que faz alguma coisa lá e o pessoal, olha aí, tá vendo como é humilde, né? Então é o que eu digo, né, a respeito do conselho não, na verdade, da fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Paulo, ele não estava obrigando, ele não deu mandamento para os coríntios congregarem, nem muito pelo contrário, ele repreendeu por estarem congregando. As pessoas não param para pensar nisso, né? Quem lê ele rapidamente. Paulo chega e fala, vocês estão se reunindo, mas não para o melhor, e sim para o pior. E ele disse, nisso não vos louvo. Qual é a vantagem que você tem em se reunir? Sendo que é para estar em panelinha, em discussão, em dissessões, né? Como eu falo. Se você não vai sair dali edificado, né? E edificado eu tô falando de crescer, né? De estar mais frutificando e crescendo e, né, como uma árvore ali dando saudável e não, né, doente, só sair dali caindo, emocionada, né, chorando e soluçando e toda, né, extasiada. Não adianta, não tem vantagem nenhuma. Então, se a pessoa só vai ser para ser prejudicada, às vezes a pessoa tem aquele orgulho, não, eu sou da igreja fulano de tal, mas aqui é minha igreja. Tem irmãos que eu conheço que ali, rapaz, eles estão ali há mais tempo que o pastor. E aí eles acham que tem que segurar tudo, aguentar tudo, qualquer pastor que vier, aguentar os máximos dos abusos, porque ali é minha igreja, né? Eu sou dali. Agora eles estão usando, né, alguns termos, né? Família fulano de tal, eu sou da família tal, eu sou da geração, né? Para se dar esse senso de pertencimento, que a gente sabe que o ser humano ele é bem bobo quanto a isso, né? Então, quando você tem ali uma carteirinha de membro, você tem ali o cargo, né? Você se sente, então você aguenta, né, qualquer tipo de abuso. Só que o conselho bíblico é diferente. Você tem que se reunir para o melhor. Então, quando se é edificado, vale a pena. Quando não, né, pode ser até o seu pai, que é o pastor ali. É melhor você procurar outro canto. Irmão Felipe se identifica bem com essa situação aí. Inclusive até do mundo empresarial, né? Essa visão de família, nós somos geração tal. Irmão, isso não tem nada bíblico também. Foi adotado do mundo empresarial essa visão, porque viam vários líderes que funcionava muito bem, fazendo com que preparasse o empregado para que ele se submetesse a determinadas metas que inclusive era quase inalcançável para a empresa, mas para fazer o empregado trabalhar mais para ganhar o mesmo, se adotou certas filosofias, vamos dizer assim, e isso foi adotado pelas igrejas. Agora é nessa forma que é colocado. Irmãos que estão me ouvindo aqui me perdoem, né, mas sistemas de célula, grupos de conexão, e tem vários nomes, irmão, tem vários nomes. Aqui na cidade tem todos esses aqui, eu acho. Irmãos, é só para que você sinta-se útil no meio. Você já percebeu que o número de membros teus é o mesmo que estava no início do ano? Que é o mesmo que estava no início do outro ano? Porque entra fulano, sai fulano, entra fulano, sai fulano, depois entra aquele, aí sai ele mesmo, enfim. Porque, irmão, essas estratégias só para te se sentir útil. Ele, de fato, o evangelho, deixa eu falar de modo bem claro para os irmãos que nos ouvem, o evangelho não precisa dessas bengalas, dessas muletas. O evangelho, ele é o poder de Deus, e eu acredito ainda na eficácia da mensagem que portamos. Irmão, se você ainda não acredita, eu vou orar por ti, tá? Mas eu ainda acredito. E eu não
creio que precisa-se dessas muletas estratégicas, empresariais, né? Enfim, até do mercado financeiro, para poder se adaptar a isso para a igreja. Porque quem adota isso está preocupado mais em aumentar suas fileiras de bancos com contribuintes e não com pessoas de fato sábias que irão questioná-los, inclusive, por causa dessas posturas. Eu ia defender o G12, mas não tem como. Não tem como, David, tu falou tudo aí. A questão de essa nova liderança, né? Até um termo que está muito assim em voga, principalmente ali ultimamente, né? Começou aqui com o movimento G12 aqui no Amazonas, né? O G12 veio para a Assembleia de Deus com o nome de Projeto Celular. Então, cara, isso aí transformou a igreja, a instituição, muito mais numa empresa. Até os pastores são chamados de líderes, né? Aquele coaching, né? Muito tempo antes do termo se popularizar. Até escola bíblica dominical foi deixado de lado a bíblica, né? E aí teve várias lições falando sobre liderança. Se puxando ali, olha o exemplo do líder Moisés, olha o exemplo do líder Josué, mas o conteúdo é todo coach, todo empresarial, né? Para você, né, ter ali a sua desenvolvimento pessoal. E eles usam a mesma estratégia dessas empresas, né? Para fazer a pessoa se sentir especial de alguma forma. Todo mundo é líder, olha só isso. Todo mundo é líder de célula, você tem que ser o líder, você tem que... Quando a Bíblia não fala isso. Cada membro ele tem uma função dentro do corpo de Cristo. Lógico que não tem como todo mundo ser líder e nem como todo mundo ser liderado. Senão, quem é que vai ser liderado se todo mundo é líder? Então é um negócio pesado aqui que se instaurou aqui, complicado, né? E o pessoal já se acostumou com isso, acha que é normal e acha que isso tem alguma coisa a ver com a Igreja de Cristo. Infelizmente, né? E como nós falamos no início do episódio, ele fomenta ainda mais todas essas estratégias aí, elas fomentam esse espírito de grupo e a sensação de pertencimento de grupo. As pessoas vão de cabeça, elas abraçam, elas vão junto, porque, vamos falar a verdade, tem uma parte gostosa, né, de sentir essas coisas. Todo esse movimento em grupo e toda essa sensação de pertencimento a uma causa. O ser humano ele quer sentir-se pertencente a uma causa. São poucas as pessoas, poucas, que conseguem, por exemplo, morar sozinhas pela vida toda, gostam de estar em companhia própria. São poucas as pessoas, porque o ser humano, como um ser social, ele foi feito não para viver só. A máxima lá de Gênesis não é só para casamento, tá, irmão? O ser humano sozinho ele não presta não muito, porque ele começa a fazer besteira, ele começa a ficar meio louco, começa a chamar bola de Wilson, enfim. Os irmãos entenderam a referência aí. Por quê? Porque nós somos para viver em companhia um do outro, né? Em companhia um do outro. Eu sei que algum irmão, de repente, nos ouvindo, pode até questionar: irmão, você não estava falando agorinha sobre, de repente, nem congregar se fosse o caso de ser um local muito doente? Sim, irmão, mas no sentido de você se proteger e proteger a sua fé, a sua sanidade, inclusive, né? Mas você mantenha o contato um com o outro. Mesmo as pessoas que, por exemplo, eu conheço, que hoje não mais pertencem a nenhum tipo de denominação e não se identificam com nenhuma, mantém-se em contato com irmãos na fé, seja edificando e sendo edificado, ou seja, crescendo junto, continuam. A única forma de você ser, como diz o pessoal por aí, né, no termo pejorativo, desigrejado, é se você literalmente negar a Cristo. Cristo não quero mais saber, não é filho de Deus, não é isso. Você se isola, é o único jeito. Que eu saiba, e logicamente pensando assim, é o único jeito. Porque enquanto você segue a Cristo, de certa forma, nem que seja com a sua vida, no seu evangelho, você demonstra os frutos do Espírito, sim, você está no corpo de Cristo. Isso é a igreja de Deus, inclusive diferente do conceito da igreja dos homens. Então, irmãos, para encerrar,
a gente faz aquele questionamento, né? A qual igreja você pertence, né? Qual a sua principal igreja? A igreja instituição, a igreja evangélica, fulano de tal, ou a igreja de Cristo, né? O que você responde quando lhe perguntam de qual igreja você é? Em que você pensa a primeira vez? Né? Num prédio, numa instituição, numa placa? Tem até irmão que tem visão da placa indo para o céu, olha só onde chega. O fundador morre, vem anjos pegar o fundador ali, o corpo, e a placa da igreja vai junto. Ou seja, olha o tamanho da mente da pessoa, como tá tudo, tá embaralhada, tá confusa, tá distorcida, né? Confundindo esses conceitos. Mas o qual você pensa, né? Quando lhe pergunto do qual igreja você é, você pensa logo na instituição qual você faz parte? Para qual você trabalha? Esse também é um questionamento interessante. Quando você pensa, tem que fazer a obra de Deus, você pensa em ofertar para construir um templo, né, em ensaiar com as crianças, em cantar um outro louvor, em, sei lá, afinar os instrumentos, ou pregar, ou cantar dentro daquele tempo? Ou você pensa no próximo, em como ser uma pessoa melhor, em como ser um cristão que reflete o reflexo de Cristo? Esse é o questionamento, né? No adesivo do seu carro está escrito Jesus ou tá logo da instituição? Realmente, tem pessoas que têm essa preocupação de identificar-se como membro da Igreja X e não como seguidor de Cristo. Irmão, melhor, fazendo aí um trocadilho, aproveitando essa situação do Felipe do adesivo, a melhor marca que você pode portar é literalmente a do sangue do Cordeiro, né? E não o adesivo da igreja X, né? Do quanto você é cristão, do quanto você é conservador, do quanto você é homem de Deus. Deixe que as pessoas olhem para você e pelas tuas atitudes e pelos teus frutos digam: aquele homem segue a Cristo, né? Deem tal testemunho de você. Já diz uma máxima bíblica, inclusive, bem anterior aos evangelhos: melhor que a boca do outro te louve do que a tua própria. Perfeito, né? Tinha um pastor aqui que sempre falava isso, né? Esse tinha um grande trabalho mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou, né, com alguns pontos aqui, temos vários episódios. Caso você tenha curiosidade, talvez esse seja o seu primeiro EBcast. Então vai passar aí vários cards, né? Caso você queira se aprofundar mais a respeito. A gente nem sequer falou de dízimos, ó. Então é um tema também bastante polêmico. Nós temos aí um episódio completo falando, né? Dando a explicação dos textos, né? A origem do termo. E é isso, pessoal. Siga-nos no Instagram. Temos também um grupo no Telegram, onde você pode receber nossas atualizações instantaneamente, né, caso o YouTube não notifique. Siga-nos também no YouTube, deixe o seu comentário, né, pedindo algum episódio específico, fazendo alguma sugestão, alguma crítica construtiva. E é isso, pessoal. Aqui, irmão Felipe Lopes. Desejo a todos uma semana abençoada e que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. É isso, até um próximo EBcast aqui na Escola de Bereia. Inclusive começando aí uma segunda temporada a partir do novo, com outras temáticas no nosso próximo episódio. Graça e paz. Aqui, irmão David Brito. Graça e paz.